Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo e busca trazer luz para as questões da saúde mental e para a prevenção do suicídio. Mas você sabe como surgiu essa importante campanha mundial? Cuidarmos com mais amor e empatia daqueles que passam por problemas graves é da maior importância para todo espírita cristão. E nós vamos entender um pouco mais sobre o Setembro Amarelo no programa de hoje. Mas antes, nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. A Organização Mundial da Saúde contabilizou recentemente no Brasil uma média anual de 6,1 suicídios a cada 100 mil habitantes. Isso significa que a cada 45 minutos alguém tira a própria vida no país. Uma estatística alarmante, porque esses números, inclusive, continuam crescendo, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos. E para reverter essa situação, o debate em torno do tema e as campanhas para incentivar que as pessoas em sofrimento busquem ajuda são essenciais. O setembro foi o mês escolhido mundialmente para prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Desde 2015, quando a campanha chegou também no Brasil, lançada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, os esforços começaram a ser direcionados para ajudar aqueles que sofrem psicologicamente. Quando a OMS escolheu o mês específico de setembro e a cor amarela para representar a luta contra o suicídio, muitos pensaram que havia sido uma escolha aleatória, mas pelo contrário. A decisão foi inspirada em uma história real que aconteceu na década de 90 e que serviu para motivar pessoas de todos os lugares do mundo a pedirem ajuda. Nos Estados Unidos havia um jovem chamado Mike M., que morava em Westminster, no Colorado. O rapaz era conhecido como Mustang Mike, porque ele tinha comprado um modelo antigo do carro Ford Mustang e pintou esse carro de amarelo, e assim ganhou o apelido.
Mike era visto pelos amigos e familiares como um garoto normal, cheio de entusiasmo, tranquilo. Ninguém poderia imaginar o que ele, na verdade, estava passando interiormente. No dia 8 de setembro de 94, os seus pais chegaram em casa de noite e se depararam com uma cena terrível. Mike M. estava morto dentro do Mustang amarelo. E ao seu lado tinha um bilhete de adeus para os pais confessando que ele havia tirado a própria vida. Ele tinha apenas 17 anos. E os pais ficaram devastados. E ficaram se questionando. E se tivessem chegado um pouquinho antes em casa, teriam evitado? Como que eles não tinham percebido nada de errado no comportamento do filho ao longo do tempo? E esse questionamento motivou o casal a criar um movimento para evitar que outros jovens tivessem o mesmo destino, acabando com a própria vida ao invés de pedir ajuda. Para isso, eles planejaram um detalhe especial que seria no dia do evento, do enterro do filho. Junto com amigos e outros parentes, eles levaram uma cesta com cartões e em cada cartão uma fitinha amarela, em homenagem ao carro de Mike. Nos papéis, uma mensagem bem simples: se você precisar, peça ajuda. E ao final da cerimônia, todos aqueles cartõezinhos com fitas amarelas foram entregues. E, para surpresa da família, as ligações começaram a chegar nos dias seguintes. Eram pessoas pedindo apoio, confessando que estavam passando por problemas. E foi quando então eles montaram a Yellow Ribbon, fita amarela em português, uma entidade sem fins lucrativos que promovia a conscientização sobre o suicídio. E o movimento começou motivado ali pela dor da perda de um filho e se transformou numa corrente de apoio para evitar que outras famílias pudessem sofrer com a perda de alguém amado. Ouvindo essa história, nós percebemos que o jovem Mike não demonstrava sua tristeza, não conversava sobre problemas que estava passando, e assim, para sua família, para os seus amigos, ele era uma pessoa normal, tranquila, feliz, mas ele estava, na verdade, camuflando dores, conflitos internos, e não encontrou um caminho a tempo. Foi um susto para os pais. E é justamente por isso que muitas vezes a dor do luto por um suicida traz, além da saudade, além do sentimento de perda, um sentimento de culpa também, por não ter notado nada de diferente na pessoa, por não ter conseguido evitar. E os pais de Mike, com esse gesto de montar uma ONG, iniciaram uma campanha de prevenção ao suicídio que depois se espalhou pelo mundo, chamando a atenção para o fato de que a dor pode ser vencida se for compartilhada. Um olhar mais atento e amoroso para aquela pessoa que está ao nosso lado, para que ela possa receber uma escuta amorosa, uma palavra amiga, já é um ato de profunda caridade em favor de algum semelhante nosso que possa estar sofrendo sozinho. Pais e mães que receberam cartas psicografadas de filhos que haviam morrido ainda jovens através do médium Chico Xavier sempre eram convidados a curar a sua própria dor da perda através do amor expressado a outras pessoas, ou seja, convertendo a dor da perda em amor ao próximo. Então, a lição que fica para todos nós é de que se nós estamos sofrendo, podemos pedir ajuda para alguém de confiança que esteja ao nosso lado ou para algum local de acolhimento como centros espíritas, o próprio CVV, profissionais da área de saúde mental. Não se trata de fraqueza, mas da necessidade de buscarmos nos fortalecer perante desafios que momentaneamente nós não estamos conseguindo sozinhos passar. E caso sejamos nós alguém que tem ao lado uma pessoa que sofre, estejamos alertas aos pequenos sinais que podem nos mostrar pedidos de socorro. Frases como "não aguento mais", "quero sumir", podem ser sinais importantes para notarmos. Somos todos uma grande família humana, que a gente sabe estender a nossa mão sem julgamentos, com verdadeiro amor incondicional para aquele que pode estar sofrendo ao nosso lado. O Espiritismo bem compreendido e bem sentido vai nos abrir os olhos para que nós possamos exercer a caridade e o amor para com os nossos semelhantes. E como Jesus nos ensinou: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. A nossa conversa hoje será sobre paradigmas. Paradigma é um modelo, uma referência, uma diretriz, um parâmetro, um rumo, uma estrutura, algo que em algum momento foi definido para ser seguido. E talvez alguns de vocês que estão nos assistindo pode estar pensando, mas o que tem a ver paradigma com o tema deste programa espírita? E eu respondo, tem tudo a ver, pois estamos cercados de paradigmas que influenciam diretamente a nossa maneira de ser, de ver, ouvir e sentir. E por esta razão elas impactam nos resultados que colhemos durante a nossa existência. Saúde ou doença, alegria ou tristeza, raiva ou paz, realização ou frustração. Pode-se dizer que um paradigma é a percepção geral e comum, não necessariamente a melhor, de se ver determinada coisa, seja um fato ou uma situação. Ao ser aceito, um paradigma serve como critério de verdade, de validação e reconhecimento nos meios onde é adotado. Por este motivo, devemos tomar cuidado com os paradigmas que orientam os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Assim, vale a pena dizer que se estamos imbuídos da vontade de levar avante o nosso projeto, de sermos melhores enquanto ser humano, é fundamental fazer uma revisão dos nossos paradigmas e ter a coragem de abandonar alguns e adotar outros. Se pensarmos bem, Jesus quebrou todos os paradigmas dominantes naquela época. Ele trouxe seus ensinamentos. Este paradigma o principal deles é o amor. Ele foi, sim, um revolucionário das leis e dos costumes. Interessante lembrar também do nosso contemporâneo Chico Xavier, durante a sua trajetória de vida aqui na Terra. Na sua simplicidade, ele quebrou muitos paradigmas, vocês concordam? Não sei se vocês conhecem, quem não conhece, leu a sua biografia ou assistiu o filme. Menino pobre, nascido numa cidadezinha do interior de Minas, órfão de mãe, desprovido de quaisquer facilidades materiais. No entanto, ele teve a coragem de superar todos os paradigmas e cumpriu maravilhosamente a sua missão, deixando-nos um legado de mais de 400 obras e um exemplo de vida impecável para toda a humanidade. Se fizermos uma breve análise da nossa vida, vamos nos deparar com alguns paradigmas inúteis e nocivos que influenciam a nossa vida de uma maneira negativa, alimentando preconceitos e estabelecendo limites ao nosso crescimento pessoal e espiritual. A história da humanidade está cheia de momentos de quebra de paradigmas dominantes, por vezes há séculos, para que o progresso se fizesse em todas as áreas. Conta-se que os astronautas, durante a corrida espacial entre norte-americanos e Rússia, os russos, se defrontaram com a necessidade de usar uma caneta que escrevesse no espaço. Ora, nem as canetas de tinta permanente, nem as esferográficas funcionavam. Nas primeiras, as variações de pressão espalhavam tinta pelo espaço em gotículas. Nas segundas, na esferográfica, a ausência da gravidade impedia que a tinta fluísse da carga para a conta.
Tal como acontece quando procuramos escrever com esferográficas normais, viradas para cima, a tinta não tinha pressão na pequena esfera e não passava para o papel. Bom, os norte-americanos e russos, defrontados com o problema, tiveram atitudes diferentes. A NASA gastou milhões de dólares investindo em instrumentos de escrita alternativos. Finalmente, após anos de pesquisa envolvendo o trabalho de numerosas equipes, conseguiu criar uma esferográfica que escrevia no vazio do espaço e sem gravidade. Esta nova caneta funcionava com um complexo reservatório pressurizado, pelo que nunca se tornou uma solução prática. Defrontados com o mesmo problema, os astronautas russos encontraram outra solução. Passaram a usar lápis. Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez neste momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para que juntos possamos refletir sobre o tema Deus e o Universo, cujos esclarecimentos estão no O Livro dos Espíritos, onde deixa-nos claro que realmente o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. E na questão 37, temos a seguinte pergunta: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? E os espíritos da codificação respondem: sem dúvida, ele não se fez por si mesmo. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não se fez por si só, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Para complementar estes ensinamentos sobre Deus e o universo, trazemos do livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, os seguintes esclarecimentos do espírito Miramês, que diz: o termo Deus é a partida para todos os assuntos, é a gênese de todo existir, é o universo, é o seu trabalho, é o seu corpo ciclópico que fala para todos nós mais de perto. Fala do que? Da grandeza do Criador. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua criação visível, com o que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos na maior expressão que se pode ser. O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber, não sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe, para que possamos entender ou começar a entender os primeiros passos do que? Da grandeza universal. É tão amplo, meus amigos e amigas, continua o Espírito Miramês, o campo de conhecimento na Terra, que está para nascer nela um homem
que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. As divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo que se quer aprender. É nesse sentido que a medicina, direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado e para entendermos melhor. Se enchêssemos um saco de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo, ao passo que, se as ordenarmos com inteligência, divididas na harmonia que a mente determina, compreenderemos a sua incomparável missão de instruir as criaturas. Deus dividiu o seu saber pelas leis que determinou e fez nascer o universo. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo na terra em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão, visualizando as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com o seu dever específico, de acordo com a sua missão e os seus limites. Para tanto, continua Miramês, os mesmos homens criaram as leis e na intuição fizeram uma cópia das leis naturais, não tão perfeita quanto elas, por não suportarem sua harmonia, mas nessa cópia é que poderão viver mais ou menos em paz na terra que habitam por misericórdia de Deus. O universo não é Deus no modo que muitos pensam ser. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos por enquanto. Porém, é obra das suas mãos na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. É bom que comparemos as coisas da terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas, separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Se no planeta em que vivemos não existissem homens inteligentes, estaria tudo dentro do padrão primitivo. Mas, como existem há milênios os seres capacitados de razão, encontramos grandes obras que revelam os criadores, porque, por si só, elas não se fazem. Essa é a equação que devemos dominar para reconhecer a existência de um Criador fora da criação, com a sua personalidade diferente, com a sua existência própria a fazer leis, a construir mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos sem conta, que fogem à capacidade humana e mesmo a capacidades espirituais. E conclui o espírito Miramês: a mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora, e ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra sua. E se o universo está submetido às leis, ele não tem vontade própria, qual Deus. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria, e esta é
esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência. Amigas e amigos, estamos, como já disse em outros encontros, reencarnados em um mundo de provas e expiações, que é o segundo degrau na escala evolutiva espiritual. Entretanto, como diz o espírito André Luiz, só enxergamos um oitavo da realidade onde estamos inseridos, devido à nossa pequenez evolutiva. A nossa jornada, ou seja, os caminhos ainda a serem percorridos, são muito extensos. Ferramentas para nos apoiar temos. Jesus veio, ensinou e exemplificou. Então, aproveitemos esta bendita oportunidade, não só desta encarnação, mas de futuras reencarnações, para trabalharmos sempre fazendo o bem, sem olhar a quem, sem questionamento, porém, em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai, ensinadas e exemplificadas por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!